E aí, meu nome é Marco e seja bem-vindo a esse vídeo. No último vídeo que eu fiz do Max Steel, eu recebi um pequeno hate porque eu falei que o Max Steel azul é um adolescente genérico que ninguém se importa. Então no final desse vídeo aqui eu vou falar um pouco mais sobre isso, a minha real visão sobre o Max Steel azul, porque eu sei que você se importa muito. Fiquei sabendo que vai cair no Enem, então fique esperto. Mas o principal assunto desse vídeo aqui é ele, Max Steel do Antigo Testamento, a vingança de Máquino. Eu não lembro absolutamente nada desse filme, então vamos analisar agora e ver se era bom mesmo. E também seja bem-vindo ao meu canal, onde todos são apaixonados por animações feias 3D. O filme começa com a turbina de um avião falhando e em seguida chega a equipe do Max Steel em um jato pra salvar eles. Pô, em comparação com o jato do último filme que eu vi, os caras ganhou uma verba aqui, hein? A porta de trás abre e ele, o parceiro robô dele, que eu esqueci o nome, pula de um lugar alto. O filme já começa assim. Ele continua sendo viciado nisso. Dentro do avião a gente vê um cara meio máquina, meio humano ali que olha pro Max e fala: eu vou te destruir, mano. Vapo. Aí eles, com toda a fodacidade deles, usam a tecnologia pra explodir uma montanha que tava ali na frente, atrapalhando a passagem do avião. Enquanto ele está salvando o pessoal ali, tem umas câmeras que aquele mano robô soltou que tá gravando tudo que eles estão fazendo. E na primeira vez no filme ele ativa o modo turbo. E o design dessa roupa dele aqui tá muito da hora, mano. Eu acho que é o melhor que tem, na moralzinha. Ele prende duas cordinhas ali na asa do avião e começa a controlar ele como se fosse um skate ali, fazendo manobra no meio das montanhas e do gelo. Tudo que esse cara faz tem que envolver uma manobra radical. E o bichão se diverte salvando as pessoas. E é claro, tudo fica bem no final. Menos a visão desse arrombado, né? O tamanho da Tech Pix voando atrás dele, ele não consegue enxergar o bagulho. Ei, Saitro, já se sentiu como se estivesse sendo observado? Mas que sensação estranha, como se tivesse alguém me olhando. Como se eu estivesse sendo observado neste exato momento. Max, eu acho que vou fazer de você um mastro. Esse cara é fã do Max, mano, tá suave, vai abrir um canal no YouTube, postar os melhores momentos dele, com edit do áudio do Cristiano Ronaldo. E nesse filme aqui o Max Steel tá famosão por causa dos últimos acontecimentos que aconteceu no filme do Toxon. Que inclusive eu deveria ter feito antes desse, né? Mas tudo bem. Você é solteiro? Max, quem é que está querendo saber? Safadão! A equipe dele vai lá e fala: mano, a mídia tá muito em cima da gente, você ter ficado famoso não é uma coisa boa. E ele fala: por quê, mano? Eu não vejo problema nisso, ele tá curtindo bastante a fama, aparentemente. Max Steel. Ei, Berto, eu tô na TV. Aí o Beto tá discordando ali até ele aparecer na televisão também. Ele fala: meio que nós é foda. E esse cara que vai lá e fala: ninguém aqui fala com repórteres, principalmente esse cara, porque tem alguma coisa muito errada com ele, eu sinto isso. Esse cara que é o chefe deles, ele fala: um herói tem que ser conhecido pelas suas ações, não pelas suas palavras. As pessoas conhecem o herói por suas ações, não por suas palavras. Fui bem claro, Max? E o Max responde: tá bom então, caralho. Em seguida começa uma notícia que tem uns satélites que estão soltando uns raios laser na Terra, e quem tá fazendo isso, é claro, é o Máquino, com o poder de máquina dele. Os raios estão indo em direção a uma cidadezinha pequena ali. E o Max fala: mano, eu vou lá ajudar. E o chefe dele vai lá e fala: não, ninguém sai daqui até eu mandar. E o Max responde: o herói aqui sou eu. E mete marcha junto com o Beto. É Berto, na verdade. Chegando lá na cidade onde tá caindo os raios, eles percebem que é uma cidade fantasma. Ninguém mora lá, então ninguém tá correndo perigo de verdade. Mas eles veem um cara ali que precisa de ajuda. Um cara meio ciborgue, meio humano ali, com uma cara muito suspeita. Aí eles ficam pra lá e pra cá tentando ajudar o cara ali que claramente não precisa de ajuda. Aí o mano vai lá e some ali no meio da fumaça. E ele fala: mano, vamos embora, não tem ninguém aqui na cidade, ninguém se machucou, então não tem ninguém pra salvar, vamos nessa. Aí eles voltam pro jato e o Berto vai lá e fala: mano, se liga nisso. O bagulho acabou de acontecer e no jornal, no mesmo instante, tá passando uma reportagem que milhares de pessoas foram mortas nesse ataque aí. E foi tudo feito pelo Max Steel. Cê é louco, que bagulho sinistro. Se algum dia, sei lá, assim, vocês verem um vídeo meu assaltando um banco à mão armada, saibam que foi o Máquino. E o Máquino tá usando tela verde ali pra fazer vídeo falso e incriminar o Max Steel. E ele também é o apresentador do jornal. Max Steel só se preocupa com ele mesmo. Aqui é o repórter McNicholson. Pô, o nome do cara é Máquino e o nome de repórter dele é McNilson. Não, rapaziada, é falso, mano, é falso. Não acredito nesses bagulho não, mano. Aí a população se revolta e começa a destruir um carro ali da N-Tech. E aparentemente o chefe do Max estava certo. Ele vai lá e fala: pessoal, vamos evacuar todas as nossas centrais. E não vamos nos comunicar entre si, porque alguém tá tendo contato com tudo que a gente tá fazendo. Vamos ficar off, galerinha. Vamos abraçar uma árvore, vamos adotar uma planta. Aí antes de ir embora, o Berto vai lá e fala: mano, eu consegui rastrear o sinal de hackeamento e eu acho que veio daqui. Aí ele vai lá e entrega um pendrive com as coordenadas pro Max Steel. Aí ele chega uma espécie de ferro velho de naves do exército. E realmente o hack veio de lá, enquanto o Max tá ali analisando as paradas ali que ele tava usando pra fazer o jornal falso. Do lado de fora, o Saitro, o robôzão amigo do Max, tá tendo uma troca de soco com o Máquino lá fora. E por ele ser um robô, o Máquino consegue zoar ele. Eu controlo máquinas. Aí ele vai lá e pega o núcleo de energia do Saitro e coloca nele. Pô, mano, isso daí é tipo usar a cueca de alguém, mano. Não se faz isso, cara.
Aí o Max chega, tenta ajudar ali, não arruma nada, e o Máquina termina fugindo com a nave deles. Eles voltam pra cidade e acontece uma cena que eu rachei o bico. Veja, Max, Berto também está famoso. Vixe, o Alonsoca deve ter falado muita merda na live, família. O Berto foi preso, mano, e o Máquina vai lá e começa a controlar a viatura que ele tá dentro. E começa uma perseguição policial no meio da cidade, com o Máquina controlando em cima de um prédio ali como se fosse carrinho de controle remoto. Essa cena que eu achei bem da hora. E uma coisa que eu não comentei é que o robô parceiro dele fica o filme todo aloprando ele porque ele é famoso. O que você quer, Max Steel? Max Steel quer ser famoso. Eu nunca disse isso. Ei, amigo, quem você pensa que é? Esse é Max Steel. Ele é famoso. Aí, pessoal, se meu canal continuar crescendo, em algum momento eu vou estar desse jeito aí, ó. O Máquina sequestra o Berto e começa a interrogar ele. Ele vai lá e fala: e aí, Berto, lembra daquele dia lá que eu tava gravando os bagulho, caiu uma gosma na minha cara e eu fiquei desse jeito aqui? Você lembra? Você não lembra, né? Mas eu lembro. Aí ele vai lá e usa toda a nerdice ali do Berto pra deixar ele mais cabuloso ainda. E agora ele pode absorver máquinas e transformar o próprio corpo dele. E esse daqui é o Máquina Jato de Combate. Da hora. E no final ele vai lá e fala: avisa lá pro Max que ele tá fudido. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, o Max conseguiu entrar em uma das agências da NTEC secreta ali. E lá dentro eles escaneiam um pedaço de ferro que eles conseguiram pegar do Máquina. E escaneando o bagulho, eles conseguem encontrar o DNA daquele apresentador de televisão. É o Mike Nicholson. Mike Nicholson, não é Maquille Nilson, que merda. Mas Maquille Nilson é muito mais da hora. E nesse momento o Máquina começa mais uma reportagem falando: os dois fugitivos estão aqui, neste prédio. Então chega um monte de tanque de guerra pra matar os dois. Só que na verdade quem tá controlando os tanques é o Máquina, porque ele controla máquinas. Aí começa uma troca de tiro ali, de explosão pra destruir os tanques. E o robô dele pega um robô maior ainda e fica mais robótico e mais cabuloso ainda. Enquanto ele tá lá destruindo os tanques de guerra, o Max consegue subir no prédio onde o Máquina tá e começa aquela trocação de soco que a gente gosta. E eles começam a trocar ideia ali enquanto luta e ele fala: eu sempre fui um herói, mas você é só uma farsa, seu otário. Mas foi você que me criou, Max. Eu não existiria se não fosse os seus erros. Aí antes de cair, ele pega a mochilinha jato dele ali, sai voando e começa uma perseguição de helicóptero com o Max Steel voando na mochila jato dele. Enquanto isso, o robozão dele tá lambrando na porrada lá embaixo com os tanques de guerra. Mó zona da porra. Caralho, que marca que é esse fone aí, mano? Não ouviu uma explosão dessa? E no meio da perseguição ali, ele se transforma no jato que ele absorveu e ele também se transforma num tanque de guerra. E no meio da confusão toda ali, surge um caminhãozão do nada e resgata eles da briga. E quem salvou o Max foi o chefe dele, o Sr. Ferris. O mano que tava certo desde o começo. Berto! Max! Desculpa, bro. Enquanto eles estão dentro do caminhão ali, eles veem uma reportagem de novo. O repórter vai lá e fala: o Max tá aí destruindo a cidade toda, mas não se preocupem, porque surgiu um herói novo. Alguém que pode derrotar o Max. O Máquina! Que cara cuzão, mano. E ele, ao vivaço, vai lá e chama o Max pra um X1 em cima de um prédio aleatório lá. Ele vai lá e fala: Max, se você tiver coragem, vem enfrentar Máquina. E eles falam: rapaziada, vamos ter que colar lá. Aí eles chegam lá, tem uma puta de uma galera pra assistir a luta dos dois. Como é que esse pessoal chegou tão rápido, mano? E neste canto, pesando 200 quilos de pura energia positiva. 200 quilos de pura energia positiva. Vai tomando com esse cara, mano. Aí a luta começa com o Max tomando um socão bem no meio da cara. Aí depois começa a porradaria insana e pega esse efeito sonoro aqui, ó. Aí ele vai lá e usa os poderes dele pra fazer um M gigante bem no meio da arena. M de Marco. Inscreva-se no canal. O Máquina ativa a habilidade de jato dele, começa a dar um salvão ali na galera. Aí o Max vai lá e liga pro Berto, fala: mano, não vai dar pra vencer ele na porrada não, mano, o bicho é de ferro, tá sentindo nada. Aí o Berto começa a analisar ali com toda a capacidade cerebral dele. Aí ele vai lá e fala: mano, nas costas dele, fiquei sabendo aqui, ó, que tem um buraco. Vai lá e mete no buraco dele, mete a mão no buraco dele. Aí a troca de soco continua ali mais um pouco, e quando ele vai se transformar, abre aquele buraco lá nas costas dele, o Max mete a mão lá dentro e, mano, essa cena aqui é meio nojenta, mano, porque os órgãos dele estão meio misturados com as máquinas ali. É um bagulho meio feio. O Max consegue tirar o chip ali das costas dele e muito convenientemente também a gravação dele começa a bugar. Aí ele vai lá e revela ao vivo que na verdade o repórter é o Máquina. Olha aí, ó, ele é falso! E a gente descobre que a galera do estádio também era falsa. Aí o Alonsoca com todo o cérebro dele vai lá e dá uma hackeada ali e ele consegue botar ao vivo de verdade agora a luta dele versus o Máquina. E convenientemente também ele vai lá e começa a explicar todo o plano dele, falando: eu tava enganando a população toda, fazendo vídeo falso, pra todo mundo acreditar que eu era o herói e você era o vilão. E todo mundo tá ouvindo. E esse cara aqui é muito calvo, mano. Porra! E no final do filme o Max vai lá e aprende a lição que ele recebeu lá no começo. Um herói é conhecido por ações, não por palavras. Essa daí eu vou até anotar. O Max consegue pegar o núcleo de energia do amigo dele de volta e ele vence a batalha. É isso aí, pau no cu do Máquina. Max Steel!
E o filme acaba com o Máquina sendo preso, o Max e o pessoal da N-Tech voltando a agir nas sombras, dessa vez sem a presença da mídia. Muito foda, mano, eu adoro esse desenho e com certeza isso daqui ajudou a moldar meu caráter. E o Max Steel azul, rapaziada. E o Max Steel azul, hein? Vamos trocar um papo maneiro aqui agora, ó. Vamos pegar a base de cada um deles pra começar. O Reboot. Ele é um adolescente novo na escola que sofre bullying, termina se metendo onde não devia e, putz, agora eu tenho que salvar o mundo. E fala sério, quantos filmes, desenhos, histórias você consegue encaixar nessa descrição aqui? É quase um Dorflex de tão genérico. Mas não é necessariamente ruim. Funciona, os caras preferiu apostar em algo seguro ao invés de tentar inovar muito. Max Steel Verde era um cara que gostava de esportes radicais e vivia com seu padastro, que tinha uma organização secreta que enfrentava ameaças mundiais, e tinha uma loja de esportes como fachada para ele se manter em segredo. Aí ele vai lá, sofre um acidente ali com nanotecnologia, ganha poderes e começa a trabalhar com o padastro dele. Fala sério, isso daqui é bem mais original, ainda mais pra época. Mas calma, eu sei que você tá aí do outro lado mordendo o celular, televisão, computador de raiva, mas vamos seguir a linha de raciocínio aqui comigo. Imagina agora se esse Max azul aqui fosse na verdade filho desse Max Steel antigo aqui, e não ele reformado. A história poderia ser o Max mais velho, com o cabelo meio grisalho, agora sendo dono da N-Tech e não tendo muito tempo pra dar atenção pro filho dele. Mas sem ser um cuzão, tá ligado? Ele só é ocupado demais. E o filho, o Max azul, quer ser um herói igual o pai dele, mas o pai dele não deixa porque ele quer manter ele longe dos perigos. Tipo aquele episódio do Ken 10, tá ligado? Que o Ben 10 dá um Omnitrix pro filho dele. Calma aí que ainda não acabou. O Mac Jr. vai lá e descobre que tem poderes, descobre a energia azul dele, e o lance da relação toda dele com o Steel a gente poderia manter, porque sinceramente isso é legal. A personalidade dele e a amizade dele com o Steel é algo bacana, tá ligado? Eu acho que é isso que fez as pessoas gostar tanto dele. Poderia também manter o lance de cada modo turbo dele ser um traje diferente, isso eu achei da hora também. Poderia manter o lance dele ser um adolescente novo na escola também, sofrer bullying, porque isso não é algo necessariamente ruim, que nem eu falei. Faz o pessoal mais novo se conectar com ele. Aí beleza, ele vai lá e descobre os poderes dele, mas decide não contar pro pai dele, porque ele quer provar o próprio valor. Aí a trama vai se desenrolando, com o Max sem saber que o filho dele tem poderes, e o Jefferson, que é o pai do Max, aposentou, e agora ele tem um braço mecânico e um olho infravermelho. O Jefferson não é o personagem favorito de ninguém, mas desse jeito aqui você olhar e pensar, pô, o Jefferson ele tem a picadilha dele, tá ligado? O lance dos amigos do Mac Jr. e a equipe Steel também poderia manter, é um negócio legalzinho até. E eu vi uns vídeos aí de uns caras defendendo o Max Steel azul com unhas e dentes. Aí chega na parte da história que o Max vai lá e consegue ativar a energia verde dele e não precisa mais do Steel para se conectar. Aí nessa parte eles falam, não, mas isso daí a gente ignora. Não, amigo. Os caras propôs criar um bagulho todo do zero, desenvolveu todo um relacionamento ali com o Steel pra no final eles falar foda-se você, Steel. Foda-se todo o respeito que a gente tem pelos fãs também. Esses roteiristas da Mattel tem que aprender com o Alex, mano. Não se cospe no prato em que se come. Não se cospe no prato que se come, mano. E esse Elementor, mano, vai se fuder, velho. Pegaram meu vilão favorito de todos os tempos e transformaram num paralelepípedo com farol. Na minha versão, a versão foda, eles manteriam o visual padrão do Elementor porque ele é insano. E para pra pensar, nessa minha versão, o pessoal que gosta do Max verde tá tendo filho hoje em dia. Eles iam olhar pro Max azul e pensar, pô, o Max ele teve um filho e eu tenho um filho. Eu vou comprar um brinquedo do Mac Jr. pro meu filho, a gente vai dividir um bagulho. A Mattel não é nem precisar convencer as crianças de comprar os brinquedos, tá ligado? Os próprios pais vão querer comprar os brinquedos pros filhos. E eu vou além. Imagina um pai ver o seu filho assistindo um Max azul e fala, Max Steel, na minha época eu gostava. Aí ele senta pra assistir ali com o filho dele, olha e fala, pô, mano, o Mac Jr. acha o pai dele um herói, mano. Será que o meu filho me acha um herói também? Ou será que eu sou um bosta? Camadas, cara, camadas. E o lance dos aliens também poderia manter, e no final o Max vai lá e descobre que o filho dele tem poder, e junta ele, o Mac Jr., a equipe Steel, o Jefferson e a Barbie, que obviamente é a esposa do Max, pra lutar contra os aliens. Cê é louco, cinemaço! Se eu visse esse bagulho que eu acabei de descrever aqui, eu ia engravidar a primeira mina que desse em cima de mim só pra eu ter um filho e poder assistir com ele. Pensa comigo, os fãs do Max Steel verde ia ficar feliz, os fãs do Max Steel azul ia ficar feliz porque não ia mudar muita coisa no que já é, tá ligado? A Mattel ia ficar feliz com os bolsos cheios de grana e todo mundo que acreditava que o Max Steel era o namorado da Barbie também ia ficar feliz. Todo mundo ia ficar feliz nessa porra. A real mesmo é que os caras deviam ter me contratado, né, pra fazer esse bagulho.